Oi. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Enquanto os presentes eletivos, senhores conselheiros, Zé Ricardo Pereira Cabral, Irã Coelho da Neve, Valdir Neves Barbosa, Marisa Serrano, Ronaldo Chadilho, o representante do Ministério Público de Contas, Procurador-Geral de Contas, doutor José do Camilo. Presente ainda os senhores auditores. Não tem nenhum, né? Ausentes. Em discussão, ato movido da sessão ordinária realizada no dia 1º de outubro de 2014. Senhores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria de Sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros para a apresentação de proposições. Palavra com o representante do Ministério Público de Contas, doutor Zé do Camilo. Senhor presidente, ilustres conselheiros, senhores funcionários. O Ministério Público de Contas, na forma legal e regimentar, vem à presença desse colega do Tribunal Pleno apresentar o pedido de averiguação prévia no âmbito da Prefeitura Municipal de Bodoquena, pelos seguintes fatos. Em junho de 2014, através de um ofício subscrito por 5 vereadores do município, chegou ao nosso conhecimento que a Câmara Municipal de Bodoquena havia constituído uma comissão parlamentar de inquérito com o escopo de apurar possíveis irregularidades praticadas pelo Poder Executivo na abertura de créditos adicionais no exercício 2013. Pelo mesmo expediente foi enviada toda a documentação relativa a essa informação. Posteriormente, em junho de 2014, o presidente da Câmara Municipal nos remeteu cópia do relatório da referida comissão parlamentar de inquérito. Todavia, examinando os autos, notadamente na conclusão do relatório, apura-se que a comissão processante não ficou convicta quanto à isenção de possíveis irregularidades, muito pelo contrário. Diante de inúmeras dúvidas, firmou juízo de que haveria necessidade de manifestação técnica mais abalizada, desde o ponto de vista técnico-contábil como jurídico a ser aferido pelo órgão de controle externo. E, portanto, impugnou pela remessa da documentação para a apreciação desse Tribunal de Contas posteriormente. Através dos documentos enviados ao Ministério Público de Contas, colhemos informações as quais, ao rigor técnico, deixam margem para caracterizar a possível existência de indícios de irregularidades nos créditos adicionais levados a efeito no conjunto orçamentário do Executivo Municipal entre os meses de janeiro a setembro de 2013, cujos indícios, a nosso ver, já são suficientes para ensejar a fiscalização especial desta Corte. Diante desse cenário, o pedido de averiguação prévia, no nosso sentir, é a medida adequada. Portanto, requeremos que, tendo em vista que este pedido atende às exigências legais e regimentais, e ainda o aspecto fático e documentais oferecidos e ante a possibilidade de terem ocorrido, em tese, atos lesivos ao erário municipal, com afronta à legislação federal, o Ministério Público de Contas, através da presente proposição, requer a admissibilidade do presente pedido, na forma regimental, a instauração do procedimento de inspeção também de acordo com as normas regimentais, e a juntada dos documentos após a inspeção
aos autos do balanço geral de 2013 da Prefeitura Municipal para servir de subsídio à sua apreciação por esta Corte de Contas. É a nossa proposição, senhor presidente. Essa presidência vai consultar o conselheiro plenário. Conselheiro Zé Ricardo. De acordo com a sugestão. Conselheiro Irã Coelho. Estou de acordo. Conselheiro Valdir Neves. De acordo. Conselheira Marisa. De acordo. Conselheiro Ronaldo. De acordo. Vai o expediente. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase do julgamento de processos regulados pela pauta. Processo sobre a relatoria do conselheiro Zé Ricardo Pereira Cabral, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Consulta ao nobre conselheiro. Deseja relatá-los em bloco ou haverá algum destaque? Em bloco, senhor presidente. A palavra ao representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente e ilustres conselheiros, mantemos pareceres nos processos da relatoria do conselheiro José Ricardo Pereira Cabral. São os pareceres, senhor presidente. Com a palavra, conselheiro relator. Senhor presidente, eu inicio os meus processos, meus relatórios e votos pelos dois processos de balanços gerais das prefeituras municipais. São eles 3.930 da Prefeitura Municipal de Bodoquena, titular senhor Jun Itiada, e 3.045 da Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti, titular senhor Vladimir de Souza Volkin, onde eu acolho os apontamentos do corpo técnico e as opiniões emitidas pela Auditoria e Procuradoria de Contas em ambos os processos, e com base nas normas legais dispostas nos votos, emito pareceres prévios favoráveis às aprovações dos balanços gerais acima identificados. Em seguida, temos o processo de número 4.401, referente à prestação de contas de gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Anaurilândia, e tendo como titular o senhor Edson Stefano Takazono. Eu acolho as posições do corpo técnico, bem como as opiniões da auditoria e do Ministério Público de Contas, e, com fundamento nas disposições adotadas no voto, declaro regular e aprovada a prestação de contas da gestão acima identificada. Processo 8.948, referente ao recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Dourados, e tendo como recorrente o senhor Edmilson Dias de Moraes, eu acompanho os apontamentos do corpo técnico e a opinião da Procuradoria de Contas e voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento para desconstituir totalmente as convicções e comandos da decisão simples número 02/0554 de 2012, com os efeitos práticos de anular os atos processuais praticados a partir das notificações expedidas, com base nas irregularidades apontadas em relação ao primeiro e segundo termos aditivos, para que outras sejam expedidas em suas substituições, desta feita endereçadas corretamente aos ordenadores de despesas responsáveis pelos referidos atos, pelo que o processo deverá ser encaminhado ao conselheiro relator originário da matéria para prosseguimento, depois de comunicado o resultado desse julgamento ao recorrente, bem como aos atuais prefeitos municipal e secretários de Educação do município de Dourados. Processo 3.626, recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Ponta Porã, e tendo como recorrente o Flávio Caiate, eu acolho em parte as posições do corpo técnico e a opinião do órgão ministerial, e voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para alterar as convicções e suprimir os comandos da decisão simples número 02/2010-2012, com os efeitos práticos de, com base nas normas legais dispostas no voto, declarar regular a etapa da execução financeira do contrato de número 181, celebrado entre o município de Ponta Porã e a empresa Dimensão Comércio de Artigos Médicos Hospitalares Limitada, e isentar o recorrente das responsabilidades pelas imposições de multa e de glosa de despesas. E declara extinto o processo e determina o seu arquivamento com as cautelas regimentais de estilo. Processo de número 2.984, referente ao pedido de revisão requerido pela Prefeitura Municipal de Rio Brilhante, e tendo como requerente o senhor Donato Lopes da Silva, eu acolho os apontamentos do corpo técnico e a opinião da Procuradoria de Contas para julgar procedente o pedido de revisão, com os efeitos de desconstituir a convicção formada no parecer prévio combatido e, desde logo, proferir novo julgamento da matéria,
para, desta feita, com base nas disposições legais adotadas no voto, emitir parecer prévio favorável à aprovação do balanço geral assim identificado. E, por fim, senhor presidente, temos aqui o processo de número 2.990, que trata do recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Dourados, atos de contratações dos servidores Cláudio Augusto Ábio Vanderlei e outros para exercício de funções de saúde, e tendo como recorrente o senhor José Laerte Cecílio Tetila. Eu acolho as posições do corpo técnico, da inspetoria de atos de pessoal e julgo procedente o pedido de revisão, para desconstituir a convicção formada no item 1 e suprimir o comando do item 2 da decisão simples, número 02/045, e desde logo profiro novo julgamento da matéria, desta feita para deferir os registros das contratações dos servidores em questão e excluir a multa imposta ao recorrente. São os nossos votos, senhor presidente. Em discussão, relatório e voto, conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Irã Coelho. Acompanho o relator. Conselheiro Valdir. Com o relator. Conselheira Marisa Serrano. Com o relator. Conselheiro Ronaldo Chadido. Com o relator. Aprovado, vai o expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Irã Coelho, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicada em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulto o nobre conselheiro. Se deseja relatá-los em bloco, haverá algum destaque? Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente e ilustre conselheiro, nos 6 processos da relatoria do conselheiro Irã Coelho das Neves, nós mantemos os pareceres, são os pareceres. Com a palavra, conselheiro relator. Senhor presidente, conselheiro Cícero de Souza, ilustre procurador de contas, doutor José Edo Camilo, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhores funcionários e diretores presentes. Nosso primeiro processo de número 3.122/2011, que trata do balanço geral do Fundeb de Bandeirantes, relativo ao exercício financeiro de 2010, sob a responsabilidade do senhor Nailo Soares Vilela. O voto acolhe a análise do corpo instrutivo, o parecer do Ministério Público de Contas, no sentido de que o processo receba a seguinte decisão. Pelo julgamento da referida prestação de contas como contas irregulares, pela aplicação de multa no montante equivalente a 100 UFERMs ao senhor Nailo Soares Vilela, responsável pelo órgão à época, pela prática das infrações às normas legais de natureza contábil, financeira e patrimonial, concedendo no prazo regimental para recolhimento junto ao FUNTC, comprovando nos autos nesse mesmo prazo, sob pena de ação judicial para a cobrança do débito. Pela intimação do resultado do julgamento aos interessados, voto nesse mesmo sentido para as prestações de contas a seguir, todas relacionadas ao município de Bandeirantes. 3.134/2011, que trata do balanço geral 2010 do Fundo Municipal de Assistência Social, tendo como responsável a senhora Geisa Costa Barros. 3.137/2011, pertinente ao balanço geral 2010 do Fundo Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, tendo como titular a senhora Geisa Costa Barros. 3.140/2011, que cuida do balanço geral de 2010 da Câmara Municipal sob a responsabilidade do senhor Gelson Guimarães, e 3.143/2011, relativo ao balanço geral do Fundo Municipal de Saúde, tendo como gestor o senhor Fábio Osório Ferreira. Por fim, senhor presidente, o processo de número 2.299/2010, que trata do balanço geral do Instituto de Previdência do município de Aparecida do Taboado, relativo ao exercício financeiro de 2009, tendo como responsável o senhor Oswaldo Antônio Martins. O voto acompanha o parecer ministerial e propõe a decisão nos seguintes termos. Pelo julgamento da mencionada prestação de contas como contas regulares, pela intimação do resultado do julgamento das autoridades administrativas competentes e demais interessados. São os votos, senhor presidente. Em discussão, relatório e voto, conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Zé Ricardo. Acompanho o relator. Conselheiro Valdir. Com o relator. Conselheira Marisa Serrano. Com o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Aprovado, vai expediente. Processo sobre relatoria do conselheiro Valdir Neves, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta ao nobre conselheiro. Deseja relatá-los em bloco ou haverá algum destaque? Em bloco, senhor presidente. A palavra representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Colhendo o plenário, nos processos da relatoria do conselheiro Valdir Neves, nós ratificamos os pareceres exarados, são os pareceres. A palavra, conselheiro relator. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas,
senhores auditores, não estão aí, mas... Processo 16.678/2012. Prestação de contas de gestão 2011 da Câmara Municipal de Nova Alvorada do Sul, responsável Adelino Barbosa de Oliveira. Voto pelo julgamento da referida prestação de contas como contas regulares. O mesmo voto para os processos 15.992/2012, prestação de contas 2011 de Fundeb de Maracaju, responsável Celso Luiz da Silva Vargas. 11.279/2013, prestação de contas de gestão 2012 do Fundo de Investimentos Esportivos de Mato Grosso do Sul, responsável Flávio da Costa Brito Neto. 3.409/2012, prestação de contas de gestão 2011 da Câmara Municipal de Glória Dourados, responsável Valide Aidamos Raslan. Processo 12.990/2013, recurso ordinário da Secretaria de Estado de Saúde, recorrente Beatriz Figueiredo Dobache. Voto pelo conhecimento do recurso ordinário interposto em preliminar por cumprir os pressupostos de admissibilidade e no mérito, dar-lhe provimento, para o fim de reduzir a multa regimental aplicada à recorrente para o quantum de 10 UFERMs, pela intempestividade da remessa de documentos relativos à referida prestação de contas a esta Corte de Contas. Processo 13.996/2013, recurso ordinário da Prefeitura Municipal de Bonito, recorrente José Arthur Joares Figueiredo, pelo conhecimento do recurso ordinário interposto em preliminar porque é intempestivo e cabível, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterados os comandos da decisão simples número 01-0798/2012, em face da insubsistência das alegações ofertadas pelo recorrente. Senhor presidente, em todos os processos, os interessados serão intimados os resultados do julgamento na forma regimental. São esses os nossos relatórios e votos. Em discussão, relatório e voto, conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos a votação na forma regimental. Conselheiro Zé Ricardo. Com o relator. Conselheiro Irã Coelho. Acompanhe o relator. Conselheira Marisa Com Serrano. relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Aprovado, vai expediente. Processo sobre relatoria da conselheira Marisa Serrano, os quais são relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta, nobre conselheira. Deseja relatá-los em bloco? Haverá algum destaque? Em bloco, senhor presidente. A palavra representante do Ministério Público de Contas, doutor José do Camilo, para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente e ilustres conselheiros, mantemos pareceres nos processos da relatoria da conselheira Marisa Monteiro Serrano. São os pareceres. Com a palavra, conselheira relatora. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhoras e senhores, os processos sobre minha relatoria são os seguintes. 2083 e 2014, da Prefeitura Municipal de Caracol, responsável Manuel dos Santos Viais, assunto balanço geral de 2013. Acolhendo a análise do corpo técnico e parecer do Ministério Público de Contas, voto no sentido que as contas obtenham o parecer prévio contrário à aprovação, em razão da ausência de documentos como decretos de suplementação, abertura de créditos adicionais, ausência de informação acerca de dotações orçamentárias anuladas e suplementadas, diferença no balanço financeiro entre receita e despesa no valor de R$ 35.101,37 e informação incompleta acerca do comparativo da receita prevista com a arrecadada face ao não encaminhamento da previsão de receita consolidada. Processo 1675/2014 do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Antônio João, responsável Rosa Aparecida Viais Lopes Lozano. O assunto é prestação de contas de gestão de 2013. Acolho a análise do corpo técnico e pareceres do Corpo Especial de Auditoria e do Ministério Público de Contas e voto no sentido que as contas sejam julgadas como contas regulares e aprovadas. Processo 16.622/2013 da Câmara Municipal de Glória Dourados, recurso ordinário, recorrente Evadir Raslan. Deliberação recorrida é 2/480/2012. Concordando em toto com o Ministério Público de Contas, formulo meu voto no seguinte sentido: conhecer do presente como recurso ordinário por obedecer aos ditames legais e regimentais e, no mérito, negar provimento ao pedido formulado pelo presidente da Câmara, mantendo-se inalterados os comandos da decisão recorrida em razão da insubsistência das alegações ofertadas. Processo 18.228/2013, da Prefeitura Municipal de Sidrolândia, recurso ordinário, recorrente da Autofiusa, deliberação recorrida é a 2/144/2012. Face o conjunto probatório existente nos autos, formulo meu voto no seguinte sentido: por conhecer do presente o recurso ordinário, por obedecer aos ditames legais e regimentais e, no mérito, dar parcial provimento ao pedido formulado pelo recorrente, para o fim de reformar os termos da decisão recorrida da seguinte forma: manter inalterados os comandos do item 1, 4, 5 e 6, modificar o comando do item 2 para impugnar o valor de R$ 91.500, acrescido de juros e atualização monetária, respondendo o senhor Dalto Fius, ex-prefeito municipal, sendo
45.500 referente a despesas pagas conforme o contrato número 76/2009 e 46.000 referente a despesas pagas conforme nota de empenho número 351/2010, ambos em razão de que não houve a devida comprovação dos serviços prestados pela empresa RCM Informática Limitada. E modificar o comando do item 3, aplicando multa correspondente a 400 do FERM do senhor Adalto Fiuza, em razão das irregularidades apontadas por grave infração à norma legal regulamentar. Processo 20.356/2014 do Fundo Municipal de Saúde de Alcinópolis, recurso ordinário, recorrente Alcione Batista Messias Carrijo, procuradora Isabela Rodrigues de Almeida Abrão, deliberação recorrida é 2/422 de 2012. Revendo os comandos da decisão recorrida, formulo meu voto no seguinte sentido. Pelo conhecimento do presente como recurso ordinário, por obedecer os ditames legais e regimentais e no mérito dar parcial provimento ao pedido formulado pela ex-secretária municipal de saúde, para o fim de reformar parcialmente os termos da decisão recorrida, com o único fim de excluir o item 3, isentando a recorrente das obrigações de restituição do dano ao erário, mantendo-se inalterados os demais comandos. Em todos os processos relatados, onde há incidência de multa, concedo prazo regimental para o seu recolhimento junto ao FUNTC, e as autoridades administrativas competentes serão devidamente comunicados os resultados aqui prolatados, senhor presidente. Era só. Em discussão, relatório e voto da conselheira relatora. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Zé Ricardo. Com a relatora. Conselheiro Ivan Coelho. Acompanhe a relatora. Conselheiro Valdir Com a Neves. relatora. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com a relatora. Aprovado, vai ao expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Pergunta ao conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco, haverá algum destaque? Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente e ilustres conselheiros, só com a questão de ordem, solicitaria ao conselheiro Ronaldo, esse processo 10.257, Vossa Excelência vai manter na pauta ou vai retirar? Vou retirar. Ah, tá. A exceção do processo 10.257/2013, o Ministério Público mantém os pareceres arados nos demais processos. São Com a os palavra, pareceres. conselheiro relator. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, servidores deste tribunal. Inicialmente, solicito retirada de pauta do processo 10.257/2013 para reexame. Demais processos a cargo desta relatoria, 15.542/2013. Trata-se do recurso ordinário interposto pelo senhor Edésio Fernandes de Lima, ex-presidente da Câmara Municipal de Corguinho, em face da decisão simples número 650/2012, que, ante as irregularidades apuradas em sede de inspeção, impugnou despesas do montante de R$ 8.606,83 e aplicou multa ao recorrente em valor equivalente a 100 UFERMs. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto, pelo conhecimento e provimento parcial do presente recurso, para reformar a decisão, declarando a regularidade dos procedimentos administrativos referentes ao exercício 2010, e assim afastar os comandos da decisão relativos à impugnação de despesas, item 1, e reduzir a multa, item 2, para o valor equivalente a 30 UFERMs, em razão da intempestividade da remessa dos documentos, conforme dispõe o provimento número 2/2014 da Corregedoria Geral do Tribunal de Contas do Estado, mantendo-se os comandos quanto ao seu recolhimento, itens 3, B e 4. Processo 12.918/2013. Trata-se do recurso ordinário interposto pelo senhor Junit Ada, em face da decisão simples número 01.286/2012, que declarou irregular e ilegal os atos praticados pelo gestor no período de janeiro a dezembro de 2010, impugnou despesas no montante de R$ 3.000 e aplicou multa ao recorrente em valor equivalente a 50 UFERMs. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto, pelo conhecimento e provimento parcial do presente recurso, a fim de declarar regulares os atos praticados no período, afastar a impugnação de despesa, item 2,
e demais determinações, item 4, porém, manter a multa reduzindo-a para o valor correspondente a 30 UFERMs em razão da intempestividade da remessa dos documentos. Processo 16.532/2013. Trata-se do recurso ordinário interposto pelo senhor Douglas Melo Figueiredo, em face da decisão simples número 1042/2012, que julgou pela irregularidade e ilegalidade da execução financeira do contrato administrativo número 113/2012 e aplicou ao recorrente multa em valor correspondente a 50 UFERMs. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo conhecimento e provimento parcial do presente recurso, declarando a regularidade e legalidade da execução financeira em comento, reduzindo a multa para o valor correspondente a 30 UFERMs ante a intempestividade da remessa de documentos. Processo 11.548/2013. Em exame à inspeção número 38/2013, realizada na Câmara Municipal de Nioac, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2012, responsabilidade do senhor Ronaldo de Andréa. Acolho parcialmente o respeitável parecer do Ministério Público de Contas em face das irregularidades detectadas, voto. Primeiro, pela aplicação de multa ao ordenador de despesas acima nominado, no valor correspondente a 50 UFERMs, nos termos dos dispositivos legais adotados no voto. 2. Pela recomendação ao atual presidente da Câmara de Vereadores de Nioac para que passe a observar a disposição do artigo 67 da Lei 8666/93 e designe funcionário para acompanhamento da execução de contratos firmados. Passe a exigir a declaração de bens dos seus servidores, consoante mandamento disposto no artigo 1º caput, inciso 7 da Lei 8.730/93. Proceda a implementação do controle interno nos moldes do artigo 74 da Constituição Federal. Pela determinação ao setor de protocolo desta Corte de Contas, para que proceda ao desentranhamento dos documentos protocolizados sob o número 114.000, aliás, 1.460.256, folha 163/314, e autue em processo próprio para apreciação individualizada. Processo 11.629/2013. Em exame à inspeção número 37/2013, realizada na Prefeitura Municipal de Nioac, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2012, responsabilidade da senhora Ilka Corral Mendes Domingos. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas em face das irregularidades detectadas, voto. Pela impugnação do valor de R$ 2.110.994,46, que deverá ser ressarcido ao município, devidamente atualizado e acrescido os juros legais, considerando como termo inicial o primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao da ocorrência da despesa impugnada, 1º de janeiro de 2013, no prazo de 60 dias, informando a esta Corte de Contas, em prazo idêntico, sob pena de cobrança executiva judicial, nos termos do artigo 78 da Lei Complementar 160/2012, assim discriminados: a. R$ 5.430,65, referente aos pagamentos a maior para a pensionista Benedita Ramires. B. R$ 1.186.386,62, referente ao pagamento sem o devido processo licitatório, conforme identificação dos cheques elencados no voto. C. R$ 186.934,85, referente ao pagamento da empresa CZI Comércio e Serviços de Informática Limitada, feito sem contrato e sem a comprovação da prestação do serviço. D. R$ 279.292,59, referente ao pagamento da empresa WM Comércio Construtora Limitada, cujo objeto é a prestação do serviço de limpeza e aluguel de esteira. E R$ 372.216,41, referente ao pagamento à empresa Nildo Leão Santana, sem constar a liquidação da despesa,
bem como sua entrada no almoxarifado. F, R$ 80.733,34, referente ao pagamento realizado a mais ao contador Jânio dos Santos Jacques. Pela aplicação de multa à senhora Ilka Corral Mendes Domingos no valor correspondente a 1.000 fermes, nos termos dos dispositivos legais adotados no voto. Pela determinação ao atual prefeito, senhor Gerson Garcia Serpa, para que encaminhe a esta Corte de Contas, no prazo de 60 dias, contados da publicação do resultado deste julgamento, os documentos referentes ao processo licitatório, a formalização e execução financeira dos contratos relacionados no voto, sob pena de responsabilidade. Pela recomendação ao atual prefeito do município de Nioaque, para que passe a observar a legislação quanto ao controle de arrecadação concernente à COSIP, ao ICMS ecológico e aos incentivos às indústrias na região. Proceda a implantação de meios de controles quanto aos veículos do município, combustível, manutenção, quilometragem, entrada e saída de veículos. Adote providências no sentido de acompanhar e exigir declaração de bens e valores de seus servidores a serem apresentadas anualmente, de acordo com as leis 8.730/93 e 8.429/92. Passe a observar as disposições dos artigos 8º, 9º, parágrafo 4º e 13 da Lei Complementar Federal número 101/2000. Implemente o almoxarifado na forma do que dispõe os artigos 75 a 80 da Lei Nacional 4.320/64. Em todos os processos com aplicação de multa, pela concessão do prazo de 60 dias para o recolhimento ao FUNTEC, nos termos do artigo 83 da Lei Complementar 160/2012, comprovando o pagamento dos autos no mesmo prazo, sob pena de cobrança executiva judicial. Em todos os processos acima relatados, pela comunicação dos resultados, nos moldes do artigo 50 e publicação nos termos do artigo 65, ambos da Lei Complementar Estadual número 160/2012. São os votos, senhor presidente. Em discussão, relatório e voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Zé Ricardo. Acompanho o relator. Conselheiro Dan Coelho. Acompanho o relator. Conselheiro Valdir Neves. Com o relator. Conselheira Marisa Serrano. Com o relator. Aprovado, vai ao expediente. Em regime de urgência, processo 11.602/2014, com a licença médica. Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, solicitação de licença médica. Verso o presente processo sobre a solicitação de licença médica do senhor auditor Joaquim Martins de Araújo Filho pelo prazo de 32 dias, a contar de 1º/10/2014 a 1º/11/2014. E confuso no artigo 16, inciso 6º do regimento interno, submete ao Tribunal Pleno desta Igreja, a Corte de Contas. Passa as mãos do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, doutor José Aedo Camilo, para o parecer oral. Senhor presidente, senhores conselheiros, é um pedido de solicitação de licença médica do auditor doutor Joaquim Martins de Araújo Filho, formulado na forma do artigo 16, inciso 6º do regimento interno dessa Corte de Contas. Formalmente, o processo se encontra instruído e, com fundamento na legislação vigente, após a análise, embora superficial do feito, o Ministério Público de Contas emite parecer favorável à aprovação do pedido formulado. Esta presidência designa o conselheiro Irã Coelho para parecer oral. Senhor presidente, faço das palavras do eminente procurador de contas as minhas razões de decisão e de voto, também pelas exposições contidas aqui do eminente requerente, aprovando o pedido e, ao mesmo tempo, desejando e pedindo a Deus que o restabeleça o quanto antes. Em discussão, relatório e voto, conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos a votação na forma regimental. Conselheiro Zé Ricardo. Com o relator. Conselheiro Valdir Neves. Com o relator. Conselheira Marisa Serrano. Com o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Aprovado, encaminha a Secretaria das Sessões para as devidas providências.
Esta presidência quer agradecer a presença do deputado estadual e eleito deputado federal, Márcio Monteiro, que muito nos honra. Encerrado após o julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra os senhores conselheiros e representando o Ministério Público de Contas para breves comunicações. Esta presidência quer, antes de encerrar a sessão, convidar aos senhores conselheiros, funcionários, aqueles que terão o prazer de nos dar a honra de recebê-los ali junto ao sindicato dos servidores do Tribunal de Contas, para que possamos entregar aquilo que nós pactuamos há algum tempo atrás, da realização da refrigeração do ambiente lá do sindicato, bem como as piscinas adulta e infantil. Ficaremos muito honrados se lá comparecemos para entregarmos à diretoria do sindicato. Encerrada a fase das comunicações diversas e nada mais havendo a tratar, esta presidência vai encerrar a presente sessão ordinária. Antes, porém, convocando outra para dia e horas regimentais. Está encerrada a presente sessão.